Quando Moisés, que cresceu no Egito como príncipe, voltou do exílio, ele confrontou o faraó com um comando muito importante: deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estavam sofrendo e queriam ser livres. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha. O rio Nilo, de onde vinha toda a água, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e espessa, cheirava muito mal, e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água, o que foi um grande problema para todos. Mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus enviou uma praga de rãs. Elas vieram do rio e estavam por toda parte, nas casas, camas e até na comida. O barulho de todas as rãs era super alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando no cabelo e na pele. Eles deixavam todos com coceira, até mesmo os animais. Foi muito desconfortável. As pessoas tentaram se livrar deles, mas era impossível. Mesmo com esse desconforto, a mente do faraó ainda não mudou. Então a quarta praga atingiu, e animais selvagens começaram a aparecer em todos os lugares. Eles entraram nas casas das pessoas e andavam pelas ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais tomaram conta, tornando perigoso sair de casa. Em todo lugar havia o barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudava de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram, o que foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas ficaram muito tristes, mas o faraó ainda estava tão teimoso como antes. A sexta praga foi dolorosa. Furúnculos, feridas muito ruins que apareciam na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e dificultava o movimento. Era um lembrete constante das pragas em andamento. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava endurecido. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era apenas granizo comum, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Eles esmagaram as plantas e árvores, e machucaram qualquer um que estivesse fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não cedeu. Depois do granizo, Deus enviou a oitava praga. Gafanhotos. Eles vieram em um grande enxame e devoraram tudo que era verde que restava. Os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi comido. O céu estava negro de gafanhotos. Mas o faraó ainda era teimoso e não mudava de ideia. Então veio a nona praga. Escuridão. Mas não era uma escuridão comum. Era tão escuro que você não podia ver nada. Por 3 dias inteiros, as pessoas não podiam sair de suas casas. E era assustador estar em uma escuridão tão profunda. Mas ainda assim, o faraó não mudou de ideia. Finalmente, a última e pior praga veio. Foi a noite mais triste no Egito. O primogênito de cada família, e até o primogênito do faraó, morreu. Desde a menor casa no Egito até o grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Esse foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: leve seu povo e saia do Egito. Então Moisés liderou os israelitas para longe de sua vida de dificuldades em direção à liberdade. Mas esse não foi o fim da história deles. Enquanto os israelitas empacotavam seus pertences e deixavam o Egito, eles estavam cheios de esperança. Eles caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de crescer. A noite estava quieta, mas seus corações estavam altos com alegria. Mas logo, o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos, deixando todo aquele povo ir? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou seus carros com seu exército. O faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximando, ficaram apavorados. Eles se sentiram presos com o mar vermelho à sua frente e o exército do faraó atrás deles. Eles clamaram a Moisés, assustados com o que estava para acontecer. Moisés lhes disse para não terem medo. Ele disse: fiquem parados e vocês verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar, e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar, e as águas do mar vermelho se separaram. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água de ambos os lados. Foi um caminho de escape que ninguém poderia imaginar.
Enquanto caminhavam a noite toda, seu caminho era iluminado por uma luz milagrosa. Eles se maravilhavam com as vistas ao redor. Através das paredes claras de água, eles podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando dentro e fora dos corais. Nas profundezas escondidas do mar, eles viram criaturas que nunca tinham visto antes. Maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um belo brilho no caminho à frente. Pela manhã, eles haviam chegado ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los através do mar, as águas se juntaram novamente. Os carros, cavalos e soldados foram todos levados. O exército do faraó não podia mais machucar os israelitas. Depois de cruzar o mar, os israelitas sabiam que estavam realmente livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para trás, para o mar, agradecidos pelo milagre que os levou à liberdade. Essa jornada incrível mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se abrir, fazendo um caminho onde parecia não haver nenhum. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar.